Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este, o episódio de número 34. Bom, para você que está nos acompanhando, nós encerramos o episódio anterior lendo aqui um comentário que, na verdade, foi um passe dado pelo mentor espiritual do trabalho, e a gente ficou na dúvida. Eu de verdade revi o capítulo anterior, a gravação do episódio anterior, e a mim me pareceu que nós não deixamos muito claro que esse episódio, na verdade este capítulo número 5, que a gente dividiu em 2 episódios, nós o dividimos em 2 episódios porque justamente ele tem a primeira e a segunda parte. A primeira parte que nós encerramos na semana passada, e a gente quer reforçar porque talvez não tenha ficado muito clara na anterior. A primeira parte, ela se dá na União Espírita Baiana, onde o José Petitinga, ele então faz o trabalho de doutrinação de Guilherme, comandado pela entidade veneranda, que Miranda chama aqui de Saturnino. Isso acontece no plano material. Então, Miranda cita essas reuniões. É importante que se diga que isso acontece lá pelos idos de 1930 a 1940, né? Então, portanto, no século passado. E esse mesmo episódio, onde nós terminamos, que é um instante em que esses conceitos são emitidos por Petitinga sob o influxo, Miranda diz assim, né, que Petitinga estaria semi-mediunizado. Então, sob o influxo de Saturnino, ele nos diz assim: os conceitos emitidos na mais pura emotividade pareciam sensibilizar o comunicante, que repentinamente pareceu aflito, desejando libertar-se dos liames da incorporação. Ao que foi, inclusive, atendido. Mas nisso nós encerramos a primeira parte do trabalho. Mas esse capítulo 5, ele tem um desdobramento, que é o quê? A reunião mediúnica no plano espiritual. Então Miranda vai comentar que todos eles se preparam e em desdobramento parcial pelo sono, eles têm uma espécie de desdobramento. Então, a ideia, todo o planejamento estratégico do Saturnino, com vistas ao distanciamento de Guilherme dentro dessa proposta muito tenaz de obsessão em cima de Mariana, né? O personagem Aldegundes da existência anterior. A gente trabalhou vários capítulos com esses nomes. Regina, minha esposa, na edição fez desenhos, fez setinhas, fez citações. Então, até esse momento aqui, a gente imagina que todos vocês já estão, assim, mega inteirados dos nomes dos personagens que Miranda aporta, gravitando, então, em torno ali da família Soares. Mas Mariana, ela recebe uma influência muito grande de Guilherme, porque os dois tiveram contas no passado e Guilherme se colocava, então, na posição ali de cobrador desses impostos espirituais, vamos dizer assim. E a ideia de Saturnino era distanciar Guilherme de Mariana para afastar aquela vibração obsessiva tenaz, aquela influência obsessiva tenaz, que inclusive no episódio passado a gente mostrou os mecanismos por sobre os quais, através da hipnose ou através do magnetismo, essa influência tenaz chamada obsessão, nos seus mais variados graus e matizes, ela se dá. E agora, no mundo espiritual, Saturnino compõe uma espécie de desdobramento nesse processo de convencimento. E é aqui que é a culminância disso. A nós nos pareceu, dentro da estratégia de Saturnino, que primeiro Guilherme mergulha na condição medianímica, né? Ele então, a gente usa a metáfora, né, como uma esponja que absorve o vinagre que está por sobre uma pedra de mármore, né? Ele então, o médium, absorvendo essas vibrações tenazes que o espírito pode oferecer,
ele já se encontra numa condição já melhor. E agora, num segundo momento, há que existir um diálogo entre Saturnino e Guilherme, mas agora os dois na mesma esfera de percepção. Então a gente vai encontrar assim, as bênçãos da caridade e os tesouros decorrentes da comunhão fraternal somente os conhecem aqueles que exercitam a solidariedade. Aqui ele está falando de quem? De pessoas bem preparadas para uma reunião mediúnica. Porque ele, Saturnino, conta, por exemplo, com a experiência, né, do médium Mauro, que a gente vai notar que ele, ao mesmo tempo em que esse médium dá passividade a Saturnino, no mesmo instante ele dá passividade a Guilherme, e dentro de uma certa ecleticidade medianímica, ele é capaz de permear vários lados, né? Várias posições, várias faixas vibratórias. E além dele, o próprio Petitinga, o próprio Miranda, porque no momento em que ele escreve essa obra, mesmo sendo de 1970, é uma obra da década de 30 e de 40, né? Do século XX, de 1930 a 1940. Então, são espíritos dedicados lá na União Espírita Baiana a esse mistério. E eles, Miranda, faz questão de citar justamente, né, pelo verbo de Saturnino, que esses espíritos estão muito preparados, né? E ele chama isso de as bênçãos da caridade. Mas o processo se desdobra. Ele cita aqui, por exemplo, que na mensagem, ou melhor, na comunicação anterior entre Guilherme e Saturnino, comunicação essa que se deu através do concurso mediúnico, agora estão todos na faixa da erraticidade. E Guilherme está numa espécie de sono hipnótico. Então ele vai dizer assim, anestesiado pelo sono hipnótico. E o que é que os espíritos fazem? Os espíritos, mais especificamente Saturnino, que coordena esta reunião. Ele aplica passes em Guilherme para que Guilherme, então, dissipe aquela espécie de anestésico, né? E recobre, então, a consciência para que o diálogo pudesse acontecer. Mas a gente vai perceber que esse desdobramento traz aí algumas consequências, ou melhor, esse planejamento de Saturnino. Fora planejada uma incursão aos domínios do Dr. Teofrastos, que a ideia era essa. A gente vai perceber nesse capítulo, tanto é que o capítulo seguinte é o capítulo aonde esses espíritos visitam esse aparato, né, chamado de anfiteatro, que tem por pivô esse personagem que Miranda classifica como Doutor Teofrastos. Mas tudo isso visa obter de Guilherme, além da sua própria rendição, vamos dizer assim, além da sua própria percepção em faixas medianímicas, em faixas vibratórias diferentes, né? Além da rendição de Guilherme, né, com vistas àquela obsessão toda, todo aquele processo. Além disso, esses espíritos buscavam obter de Guilherme informações a respeito desse mesmo anfiteatro. Então, Saturnino, vai dizer, e aqui a gente achou bastante importante, nós fizemos nota disso, que somente alguns espíritos foram por Saturnino selecionados e separados para ir a este anfiteatro. A gente comentou isso no episódio passado, né? Esse anfiteatro sendo, então, mergulhado em vibrações densas e sendo esses espíritos, vamos dizer assim, muito hábeis no processo hipnótico, haveria que existir muito cuidado por parte das pessoas desses espíritos, na hora de adentrar nesse local. Então, o Saturnino cita alguns espíritos que iriam com ele, olha. Ele cita ele mesmo, né? Ambrósio, que é aquele companheiro que lá no início do capítulo a gente vai lembrar que ele destaca Mariana, né? Ele faz Mariana, então,
ele promove uma espécie de mal-estar, né, no namorado de Mariana, e uma companheira que trabalhava na família destaca essa companheira para ter com Mariana numa praça pública enquanto a reunião mediúnica ocorria. Vocês lembram desse fato? Então esse é o companheiro Ambrósio, vamos dizer assim, um braço direito de Saturnino. O próprio Guilherme, que é o espírito obsessor, o irmão Glauco, que é aquele companheiro que nós citamos no capítulo 4, que dá uma verdadeira aula sobre hipnotismo, sobre magnetismo e faz-nos perceber que os processos de hipnose, de magnetismo e de obsessão são, na verdade, derivadas de um mesmo princípio. O próprio José Petitinga e Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que escreve essa obra. Então, esses eram os espíritos selecionados por essa entidade veneranda, por Saturnino, para então comandar uma incursão a essa região, né, chamada de anfiteatro. E aí Saturnino começa o diálogo com o espírito, convidando o espírito a, na verdade, a visitar com eles aquela região. E o espírito, Guilherme, diz assim: como se atreverão a adentrar no reduto do chefe? E aí começa ele a discorrer uma série de questões que facilitariam em nível de raciocínio a negativa de Guilherme com vistas à participação dele naquela incursão. Aí, gente, nós ficamos assim bem interessados na resposta que Saturnino dá. Olha só. Você, no entanto, meu amigo, retrucou Saturnino, não se encontra em posição de escolher. Achamos isso maravilhoso. Isto é, aqui a gente não está perguntando para você. Nós não estamos lhe dando o direito de escolher se é essa ou se é daquela forma. Estamos lhe comunicando do processo. Para quem acha que não é assim, está bem escrito aqui, né? E ele, inclusive, arremata, dada a preocupação de Guilherme, com vista à questão da densidade vibratória daquela região. Dispomos de larga experiência na questão e nos faremos acompanhar de um técnico em recursos, que tais como eficiente cooperador para qualquer circunstância menos feliz. Quer dizer, ele, na verdade, ele estava diante ali da participação do próprio espírito Glauco, que é aquele espírito que dá uma verdadeira aula de hipnotismo e de magnetismo. Mas o espírito, Guilherme, ele é contundente. A gente vai perceber lá embaixo que ele recusa, ele brada, ele nega, ele não quer de jeito nenhum. E chega a dizer, não conte comigo, quer dizer, de jeito nenhum. Aqui nós vamos visitar um momento ápice nesse diálogo. Por que estamos dizendo assim? Porque se a gente observar até esse momento, nós poderíamos pensar, Saturnino está dizendo para Guilherme que ele vai. Guilherme está dizendo para Saturnino que não vai coisa nenhuma. E ficou ali um fio desencapado, né, entre ambos. Só que no momento ápice daquilo que seria uma espécie de desentendimento entre Guilherme e vamos perceber aqui, vamos lembrar que trata-se de uma entidade veneranda. Então, entre o que seria um desajustamento entre Guilherme e Saturnino, acontece um desdobramento completamente diferente. Saturnino, eu vou ler aqui, né, o trecho, que se afigurava agora veneranda figura ancestral ressurgida das páginas comovedoras da Boa Nova. O que é que isso significa? O espírito saturnino faz parte daquele conjunto de espíritos, né, do cristianismo primitivo. É isso que a gente achou assim muito belo. E ele continua aqui, Miranda. Nos seus primeiros séculos na Terra, quer dizer, não deixa muita dúvida, né? Era de fato um cristão primitivo, nos primeiros séculos da Terra. Quando homens afervorados se deixavam vencer pelas feras em inolvidáveis testemunhos de amor a Jesus.
Porque aqui é assim, como todo mundo esperava uma certa explosão de Guilherme e uma certa retruca de Saturnino, o que acontece é bem diferente. Ele, inclusive, coloca Miranda aqui, ele assume as características desse personagem de cristão primitivo. E com muita, mas muita, eu li esse capítulo aqui, essa parte, sobretudo, 5 vezes. Mas com muito amor, com muita ternura no coração, ele dialoga com Guilherme. Então, o prólogo disso, foi numa reunião mediúnica no mundo material, onde Guilherme mergulha numa estrutura somática medianímica, né? E ali ele reduz uma quantidade enorme de vibrações tenazes. Recebe a hipnose sob o influxo de passes e de vibrações benfazejas. Ele depois desfeita a hipnose. Esse processo de hipnose se desfaz. O diálogo ocorre de maneira franca entre Saturnino e Guilherme. E como o diálogo ocorresse de maneira franca, o próprio Guilherme, vamos lembrar que é aqui ainda um obsessor, num processo de convencimento, ele então diz que não vai, brada, coloca-se numa posição muito de malquerência, e Saturnino assume uma outra condição espiritual e dialoga, fala com ele, por exemplo, das leis de amor. Olha, lei do amor que rege os mundos e comanda todas as manifestações existentes, porque o nosso Pai é o amor. Não receie, portanto, amar. Quer dizer, fala com ele, dá a ele o convite do amor. Nós ficamos muito satisfeitos, sabe, com essa abordagem na obra, porque trata-se de um momento onde Guilherme vê-se ao lado de verdade de uma entidade veneranda. E o Miranda vai nos dizer que naquele instante todo aquele ambiente se modifica espiritualmente. Então é de verdade uma beleza, né? E ele vai continuar nos dizendo assim, olha, e ninguém fruirá de paz ou experimentará alegria vitimado em si mesmo pelo ódio. Isto é, ninguém fruirá paz mergulhado numa consciência culposa, mergulhado num sentimento de culpa. E o diálogo entre os dois, ele continua. Existe um momento ápice onde Saturnino, né, já nessa postura e nessa posição, quase que como uma transfiguração, né, ele vai falar do perdão. Então ele vai dizer assim, o perdão que se doa é semente de misericórdia que lançamos na direção do futuro a benefício próprio. Não recalcitre. Está dizendo para ele, não adie a oportunidade de renovação. Porque era ódio aquilo que Guilherme possuía no coração, era desejo de vingança. Vocês vão se recordar em episódios anteriores, quando a gente narra o encontro de Mariana de Aldegundes com Guilherme. A sensação de ódio que um nutria pelo outro e ao mesmo tempo estabelecendo processos culposos, ao mesmo tempo proclamando a bandeira do vingador, né, como sendo aquele credor em relação ao outro, como sendo o devedor. E ele, Miranda, vai narrar assim, o ex-obsessor de Mariana, dominado por súbita emotividade, prorrompeu em copioso pranto, no qual extravasava toda a angústia retida por longos séculos. Então aqui nós vamos lembrar lá do que está em Mateus, né, no capítulo 12, versículo 34, né? Jesus vai nos dizer, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Era de verdade uma entidade veneranda, falando de amor, porque vivenciou esse amor como cristão primitivo. Eu gostei bastante de destacar isso aqui, porque às vezes a gente lê um personagem nesses livros, né? Acha que esse personagem caiu de paraquedas, que ele é um espírito que está ali colocado, mas na verdade ele transitou pelo planeta Terra,
Ele viveu, sofreu das agruras mundanas que o planeta pode oferecer como instrumento de soerguimento para todos nós. Então, quando esses espíritos estabelecem receitas de felicidade, assim o fazem porque de verdade tiveram essa vivência. Então ele vai mais adiante dizer assim: chore, meu filho, aproveite. E aí a criança chora, né? É uma criança. Miranda narra aqui que ele já numa condição recobra a estrutura perispiritual do homem. Então vai dizer assim: as lágrimas de justo arrependimento, de necessária dor, são como chuva preciosa em terra prestada. E ele, então, Saturnino, vai aproveitar esse instante de sensibilidade do companheiro para buscá-lo, convencê-lo agora, então, a adentrar-se na região que era o planejamento ápice. Vamos lembrar que esta reunião mediúnica, ela tem dois grandes propósitos. O primeiro propósito é o convencimento de Guilherme e o segundo propósito é o de amealhar informações do próprio Guilherme com vistas a visita do chamado anfiteatro, onde tem o personagem ápice, que é o Doutor Teofrastos. Isso eles conseguiram no primeiro momento na reunião mediúnica lá na União Espírita Baiana. Agora, o que é que eles conquistam? Eles conquistam o coração de Guilherme. Então a gente vai perceber assim, olha, enquanto Guilherme, que buscava assimilar as lições com expressão de compreensível surpresa e ansiedade, se transformava em homem novo, abandonando a carcaça sofrida do homem velho, né, emanado ao ódio, agora renovado pelas sucessivas vibrações do amor. E depois de tudo isso, depois de todo esse desdobramento, depois de todo esse conjunto de sensibilização por parte de Guilherme, num movimento hercúleo espiritualmente falando, porque eu fico imaginando que qualquer um de nós partiria para o embate, partiria para o verbo que se transforma naquele que senhoreia a razão, né? A gente adora ser o dono da razão, como a gente diz assim no popular. Saturnino usou uma outra abordagem, falou com o coração. E esse espírito já então, num outro halo vibratório, né? Ele vai fazer a pergunta-chave para Guilherme, que é a pergunta que encerra o episódio de hoje. E agora, filho, está disposto a seguir conosco ao recinto das experiências do irmão Teofrastos? E ele vai dizer: sim, tenho medo. Ele responde que sim, mas ao mesmo tempo ele fica com medo, porque de verdade ele vivenciou a experiência com esse espírito tenaz, e no capítulo 6, que a gente vai trabalhar no episódio seguinte, vocês vão entender o porquê. É um episódio que nós vamos... um capítulo que a gente vai dividir em alguns episódios, porque ele é muito denso, isto é, muito cheio de informações, mas vocês vão entender o grau de periculosidade espiritual, o que faz com que Guilherme tenha, então, receio. Ele diz que sim, que está disposto, mas tem receio. E aí, essa entidade veneranda, Saturnino, nesse verbo aqui, nessa escrita maravilhosa de Miranda, vai nos dizer assim: este é o seu momento de libertação. Não o adie, o Senhor nos ajudará. Sigamos. Bom, com isso, nós encerramos este capítulo. No episódio seguinte, nós vamos trabalhar o capítulo no anfiteatro. Já são esses espíritos, uma vez liberto Guilherme e uma vez conquistadas as informações com vistas à penetração no anfiteatro, vamos explorar essas questões, mas isso será objeto de um outro episódio. Fique por aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Se você ainda não baixou o nosso app, você não sabe o que está perdendo, estamos lá disponíveis na Google Play e na Apple Store. O nome do aplicativo é Espiritismo e Mediunidade e o nome do nosso canal, Marcelo Shoa Oficial. Então, inscreva-se no nosso canal, baixe o nosso app, sigam estudando conosco e muita paz.